Bom dia, senhores. Hoje já é segunda-feira, então primeiro dia da semana, bonitinho. Eu não sei quando que esse vídeo sai, eu nunca sei quando os meus vídeos necessariamente vão sair. Mas de toda forma, hoje é segunda-feira e eu já começo a trabalhar de verdade, vamos chamar assim. Em outras palavras, eu volto pro meu emprego principal, a minha fonte de renda principal. Talvez você não saiba, mas basicamente eu cuido do marketing de uma empresa internacional de logística, de uma startup internacional de logística no Brasil. E eu trabalho, então, com eles. É daí que vem a minha fonte de renda principal, é o meu trabalho principal. Então hoje eu volto a trabalhar, mas não é sobre isso que eu quero necessariamente falar, mas sim sobre uma outra coisa que eu basicamente terminei ontem. Como eu falei pra vocês, uma das minhas ideias esse ano é justamente diversificar as minhas fontes de renda. Então, desde vender mais os meus livros, igual eu falei nesse vídeo bem aqui, em que eu disse que eu quero alcançar os 200 livros vendidos por mês, mas também eu quero vender outras coisas, eu quero vender outros produtos, eu quero fazer outras coisas, porque um dos meus objetivos nesse ano é a diversificação de renda. Esse é um passo muito importante para eu conseguir construir parte do meu império. Eu preciso de dinheiro para poder sustentar tudo isso. Então, ontem eu finalizei alguns testes, enviei até para uma pessoa testar um template no Notion para organização financeira. Uma coisa que os meus amigos sempre me perguntavam, sempre pediam é: existe alguma forma de você se organizar financeiramente utilizando o Notion? Tipo assim, como que você pode concentrar tudo dentro do Notion? Desde a sua organização pessoal, desde a organização profissional até a organização financeira, como concentrar tudo dentro do Notion. E por mais que hoje em dia o Notion ainda não é meio que uma planilha, não tem as mesmas coisas que um Excel da vida tem, ele já possibilita, hoje em dia, que você consiga se organizar financeiramente por ele. Claro que existem níveis de complexidade para você fazer isso. Quanto mais coisas interessantes que você tem dentro de um template desse, mais trabalho é, mais dificultoso é. E às vezes é até mesmo impossível, mas eu posso dizer que finalmente eu consegui chegar em um ponto interessante que não seja muito difícil de uma pessoa que não tem tanta praticidade com o Notion de utilizar. Uma fórmula que literalmente você só precisa clicar em 2 botões para você adicionar os seus gastos ou para você adicionar suas entradas, o dinheiro que você recebe. Você pode utilizar até mesmo o seu celular para poder fazer isso, para você simplesmente utilizar esse template. O meu objetivo então, agora que eu já criei, eu já testei, eu vou montar uma espéciezinha de curso de como que você utiliza isso, com algumas dicas, explicando tudo bonitinho. Obviamente, diferente, sei lá, do outro template que eu já gravei bem aqui, esse template vai ser um template que eu vou colocar para vender. É uma fonte de renda, meu objetivo é que seja uma fonte de renda para mim. E ao mesmo tempo ajude outras pessoas, porque a organização financeira é extremamente importante. E por que eu tô falando sobre isso? Porque eu falei que eu iria documentar partes desse processo. Então, eu ainda não finalizei completamente para falar assim, está à venda. Provavelmente quando esse vídeo sair, já vou ter terminado tudo. Mas as coisas que estão faltando é eu gravar o curso, vamos dizer assim. No máximo deve ser uns 3 ou 4 vídeos com as explicações. Montar a página de vendas. Atualmente eu estou utilizando o Gumroad. Para mim, o Gumroad está sendo a coisa mais prática para poder fazer esse tipo de coisa. Foi por lá que eu coloquei o template da organização das suas contas mensais. Eu escolhi por lá porque ele foi o único que eu encontrei que é mais fácil de você montar todas as coisas, é fácil de você compartilhar links ou qualquer outro produto que você queira. Enfim, por lá eu consigo concentrar muita coisa. Tem uma taxa, se eu não me engano, é de 10% sobre o valor, mas mesmo assim eu acho que vale a pena. Pela ferramenta, eu sinto que vale a pena. Então, esses são os próximos passos relacionados a isso. Eu vou fazer tudo isso quanto antes eu começar a vender melhor. E aí começa mais aquele trabalho de marketing, em que eu preciso começar a fazer meio que a divulgação disso para as pessoas saberem que, primeiro, isso existe, segundo, é uma coisa que pode ajudar elas. Porque eu acho que é uma coisa que pode ajudar elas. Pelo menos é uma coisa que me ajuda bastante. Não é à toa que, sei lá, em outros vídeos vocês já viram eu falando sobre isso. Todo domingo é um dia que eu sento, paro, organizo todas as coisas que eu gastei. Então eu vou lá nos meus bancos. Hoje em dia todo mundo tem mais de um banco, ninguém concentra o seu gasto só em um único lugar. Organizo tudo isso, então eu vejo para onde que o meu dinheiro tá indo, o que eu tô fazendo e tudo mais. Para mim, pelo menos, essa é uma das coisas fundamentais. Eu faço isso desde, sei lá, 2019, essa organização de gastos. Claro que foi evoluindo a maneira como eu faço isso, mas eu sinto que foi algo que me ajudou bastante a, não sei, criar melhorar minha mentalidade em termos financeiros. Eu diria que é isso. É muito importante você começar por esse básico de você organizar os seus gastos e as suas entradas. Mudando de assunto, ontem eu gravei
Daqui a pouco eu coloco esse vídeo que eu gravei ontem. Eu acho que é legal eu colocar junto a esse vídeo, só que mais nessa parte final, porque eu falei sobre uma coisa muito interessante. Inclusive, eu falei sobre essa coisa muito interessante no meu Instagram, que é uma dica mais focada agora na questão de produtividade, que é, quando você quer procrastinar, porque na maior parte do tempo a gente quer procrastinar em alguma coisa, a gente quer entrar no TikTok, quer ficar rolando horas ali dentro do TikTok. Uma coisa errada que muitas pessoas fazem são elas fazerem essa procrastinação em alguma posição confortável. Em outras palavras, você não assiste TikTok enquanto você, sei lá, tá fazendo alguma coisa desagradável, você tá em pé ou qualquer coisa assim. Você assiste TikToks enquanto você está deitado na sua cama confortavelmente. E isso é um problema. Isso é um problema porque basicamente facilita você a querer continuar nesse estado de procrastinação. Minha sugestão é, ao invés de você cortar a procrastinação, você tem uma abordagem diferente. Você pega essa procrastinação e então você basicamente faz ela em uma posição desconfortável. Isso tende a diminuir a quantidade de tempo que você fica no TikTok procrastinando sem você cortar completamente essa atividade, o que poderia gerar uma certa abstinência. Então eu deixo essa dica aqui e agora o vídeo em que eu explico mais e falo mais sobre o que estava acontecendo comigo ontem, domingo de noite, e por que isso foi relativamente importante. É domingo, como vocês podem ver, já está de noite, são mais ou menos umas 7 horas da noite e eu ainda preciso escrever algo em torno de 1.500 palavras. Então, basicamente, eu tenho um mínimo de palavras que eu preciso escrever todos os dias. Simplesmente eu defini isso como uma espécie, não de hábito, mas como eu descrevi em algum dos meus textos, é um hábito que eu preciso para manter a minha sanidade mental. Eu preciso escrever todos os dias pelo menos 2.000 palavras. Mas isso não muda o fato de, às vezes, eu simplesmente não querer. A verdade é que, nesse exato momento, eu não tô nem um pouco afim de escrever essas 2.000 palavras. Na verdade, eu queria ficar ali na minha cama, eu queria assistir alguma série, assistir algum filme, ou simplesmente assistir algum anime, que é uma coisa que eu gosto bastante. Mas eu preciso escrever as 2.000 palavras, senão eu vou ficar irritado. E isso me lembrou de uma coisa. Tem um livro chamado The War of Art. Não vou lembrar o nome do autor. Mas ele fala que existe uma coisa que ele chama de resistência. Resistance. Eu li esse livro em inglês, mas se eu não me engano tem em português também. Mas ele chama de resistência. A resistência é basicamente uma coisa que te afasta da sua arte, da sua criação, da sua obsessão. Ela é meio que o diabo nesse sentido. Mas todas as vezes que você começa a fazer a coisa que você quer fazer, simplesmente a resistência começa a ir embora. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa furar essa película inicial para só então você simplesmente começar a fazer a coisa que você quer, para você superar a resistência. E são em momentos como esse que eu honestamente não tô nem um pouco afim que eu lembro disso. Eu lembro que basicamente isso é só a resistência falando. E mais específico ainda, uma coisa que eu gosto de utilizar nessas horas é justamente o poder do hábito, ou melhor dizendo, o poder da rotina. Isso associado ao poder do desconforto, porque eu já falei, eu acho que foi no meu Instagram, eu fiz uma série de postagens falando como você pode utilizar a procrastinação ao seu favor, desde que você faça ela de uma forma desconfortável. Ao invés de você ficar assistindo vídeos na internet no conforto do seu colchão, vai fazer isso, sei lá, em pé, enquanto você se sente desconfortável. Automaticamente você simplesmente sente menos vontade de procrastinar. Eu vou associar essas duas ideias. A ideia de eu ter uma rotina, que aí já foi uma coisa que eu já comecei a construir de outra forma, e a ideia do desconforto. Como basicamente já faz alguns dias que eu estou meio que escrevendo sempre lá embaixo. Tem um banquinho lá, eu vou sentar e vou ficar lá até eu conseguir escrever a quantidade de palavras. Esse é o objetivo, essa é a ideia. Enfim, só queria, sei lá, fazer essa inserção, como geralmente eu gosto de chamar.